Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Se você começou por aqui, tá errado. O primeiro é o outro vídeo, tá? Esse é o segundo vídeo do dia. Gente, então agora nós vamos para a aula 22, falar a respeito de vírus. A gente conversa de vírus, né, desde que você tava lá no sétimo ano. E é claro, né, como você sabe, o nosso currículo é em espiral, a gente vai aprofundando. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto que você já conhece, tá? Então, quando eu falo de vírus, eu tenho que entender que eles são organismos muito pequenos. Quando eu falo isso, gente, é o menor organismo que a gente conhece, tá? Ele é menor que uma célula procarionte, então ele é menor que uma bactéria. É algo muito pequenininho. Não é à toa que existem os vírus que vão infectar bactérias, certo? Então, é algo muito pequeno, ok? E quando a gente fala deles, você viu que eu me preocupei em falar organismo e não ser vivo? Por quê? Apesar das duas nomenclaturas darem problema, tá? Porque nós temos que parte da comunidade científica vai te falar vírus é ser vivo. Parte da comunidade científica vai te falar vírus não são seres vivos. Paulo, o que eu faço? Amor da minha vida, não cabe a você decidir se os vírus são ou não são seres vivos. Cabe a você saber argumentar para os dois lados. Então, a gente sabe, né, que vocês estão se preparando aqui para a prova do final do ano, para o vestibular. O vestibular pode te pedir para argumentar a favor ou para argumentar contra. Então, você tem que saber aí fazer as duas coisas. Gente, então, lembra lá quando a gente estudou características dos seres vivos? Este ano mesmo você teve essa matéria lá na primeira aula do Danilo. E aí, quando a gente fala de característica de ser vivo, a gente tem aí que ser vivo tem célula, tem metabolismo, reage a estímulo, tem transformações de substâncias, evoluem, possuem material genético. Então, quando eu falo de vírus, tem algumas características de seres vivos que eles possuem e algumas que eles não possuem. Por isso que eles ficam nesse limite de é ou não é vida, certo? Quais são as características que você vai usar para argumentar como o vírus sendo um ser vivo? Gente, ele tem material genético. Ué, não conheço nada sem vida que tenha material genético. Então, ele ter material genético é um argumento de tem vida. Além disso, gente, eles se reproduzem. Na verdade, aqui eu falei errado, tá escrito certo. Mas, né, eu não posso falar que ele se reproduz, porque ele não faz isso sozinho, tá? Só que para argumentar a favor de ser vivo, você só vai falar, ele tem reprodução, tá? Então, tem 1, vira 2, vira 4, vira 8, vira um monte, ok? E por fim, gente, eles evoluem. Como assim? Ué, quando ele está se reproduzindo, né, na verdade quando a sua célula ou a célula de outro hospedeiro está reproduzindo o vírus, a gente tem que essa reprodução... Nossa, meu pezinho tá gelado, eu tô puxando o tapete para pôr embaixo. Então, como esse ser vivo está reproduzindo, na hora que eu tenho cópia do material genético, pode ter erros. Esses erros a gente chama de mutações, né? Lembra que a mutação nada mais é do que um erro de replicação. E aí nós temos que isso causa uma alteração. Lembra que toda alteração eu chamo de evolução, podendo ser boa ou ruim. E a seleção natural vai deixar o que for bom e excluir o que for ruim. Então eles estão em constante evolução. Outra característica que a gente só vê em ser vivo. Então, se te pedir por que um vírus é um ser vivo, você vai falar porque ele tem material genético, tem reprodução e evolui, certo? Mas você também pode argumentar o contrário, porque vírus não é ser vivo. Gente, primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, ele não tem célula. A gente estudou que todo ser vivo possui célula, e a partir do momento que eu falo de alguma coisa sem célula, como que eu vou chamar de ser vivo? Não tem célula, Paula? Não. Gente, lembra que para chamar de célula precisa ter 4 organelas. Você, aluno de terceiro ano do ensino médio, já cansou de me ver fazendo essa pergunta. Então você sabe responder na ponta da língua. O que tem que ter para ser chamado de célula? Membrana plasmática, hialoplasma, citossol, citoplasma, chama como você quiser aí. Material genético e ribossomo. Então, membrana plasmática para delimitar e selecionar o que entra e sai. Citossol, que é onde ocorrem as reações químicas. Material genético, que é quem comanda e leva as informações genéticas. E ribossomo, que é quem produz proteína. Sem esses 4 itens eu não posso chamar de célula. E a gente vai ver aqui na estrutura o que eles possuem, mas eu já te adianto que
Ele não tem membrana plasmática, ele não tem ribossoma, ele não tem citosol, ele tem só o material genético dos 4 itens. Então eu não posso chamar isso de célula, certo? Então eles são A, lembra que A é prefixo de negação, você aprendeu isso com o Sérgio, e aí a gente tem que eles são acelulares, não tem célula, ok? Então isso é um argumento de porque o vírus não é um ser vivo. Gente, não tem metabolismo, justamente por não ter célula, não tem metabolismo, né? Lembra que a célula é a menor unidade funcional de um ser vivo. Então, a partir do momento que eu não tenho célula, eu não tenho metabolismo, eu não tenho reações químicas acontecendo, eu não tenho a formação de energia para trabalho do organismo, tá? Então, o nosso dele não tem produção de uma proteína sozinho. Então, ele não tem metabolismo. E isso é o item principal, tá? Todo ser vivo tem metabolismo, como que ele não tem? Certo? E por fim, ele só se reproduz dentro de uma célula. Então, na verdade, a reprodução dele é feita pela célula. Então, você consegue argumentar para sim e para não, ok? Paulo, o que você acha? Gente, não importa, tá? O que importa é saber argumentar para os dois lados, ok? Hoje em dia, a maioria da comunidade científica tá aqui, tá? Mas você ainda tem que saber os dois. Gente, e nós temos que saber as características de um vírus. Então, como é um vírus? Primeiro de tudo, a gente já falou, mas isso a gente frisa 200 vezes se precisar, porque você não pode esquecer. Não tem célula. São acelulares. Tá, se ele não tem célula, o que ele tem? Uma capinha em volta. Ah, Paula, membrana plasmática, não. Membrana plasmática ela é lipoproteica, ela é mosaico fluido, ela tem toda uma organização de fosfolipídio com proteína ancorada, ela é algo muito mais elaborado, muito mais complexo do que um capsídeo. Um capsídeo é uma capa proteica, então ele possui uma capinha feita de proteína. O que tem dentro dessa capinha feita de proteína? Material genético. E olha aqui outra diferença de vírus para todos os seres vivos. Vírus tem DNA ou RNA, nunca os dois, tá? Então, se eu abrir o capsídeo do vírus e for olhar o que tem lá dentro, ou tem DNA ou tem RNA, eu não encontro as duas coisas. Se eu pegar a sua célula, tem as duas. Se eu pegar a célula de uma planta, tem as duas. Se eu pegar a célula de um protozoário, tem as duas. Se eu pegar uma bactéria, tem as duas. Por quê, gente? Você viu lá no Dogma Central da Biologia? Nós temos que DNA é transcrito em RNA. Então, as nossas células, elas possuem o DNA como material genético, que a partir do DNA é produzido o RNA. Então, a gente tem as duas coisas, tá? O vírus tem um ou o outro, ok? Gente, e alguns deles têm um envelope lipoproteico. Você fala, agora apareceu uma membrana plasmática. Apareceu mesmo, porque uma membrana plasmática é aquele robô da célula hospedeira. Então, pensa que o vírus foi formado, tá? Capsídeo e material genético, só que ele tá dentro de uma célula. Ele pode estourar essa célula e sair, ou, isso vai depender do vírus, tá, gente? Ou ele pode encostar na membrana plasmática da célula, roubar um pedaço de membrana para pôr em volta dele e com isso estourar a célula. Então existem vírus que roubam pedaços da membrana plasmática da célula que ele está matando. E aí esse vírus a gente fala que é um vírus envelopado. É o vírus que pegou essa membrana e ficou com isso como um envelope membranoso em volta dele, certo? E aí a sua célula super reconhece isso. Afinal, é membrana plasmática de outra célula, tá? Então ela reconhece isso como fazendo parte dela. Gente, e temos que saber que todos os vírus, sem exceção, são parasitas intracelulares obrigatórios. Quando a gente vê grupo de bactéria, a gente vê, tem bactéria boa e bactéria ruim. Quando a gente vê protozoário, tem protozoário que causa doença, protozoário que não causa, verme que causa, verme que não causa. Vírus sempre vai estar causando doença. Não necessariamente no humano, mas todo vírus causa doença em alguém. Gente, existe vírus de todos os reinos. Existe vírus de bactéria, existe vírus de arqueobactéria, existe vírus de protozoário, existe vírus de fungo, existe vírus de planta, existe vírus de animal. Tá? Então nós temos que todos os reinos são parasitados por fungos. Tá? Por fungos não, por vírus. Olha eu falando besteira. Todos os reinos são parasitados por vírus, certo? E os vírus, eles são extremamente específicos.
tá? Então, o vírus que parasita animal não é o mesmo vírus que parasita planta. O vírus que parasita humano não é o mesmo vírus que parasita outros animais. Ah, Paula, mas a gente tem, por exemplo, o vírus da febre amarela que pega a gente e pega o macaco. Sim, existem alguns que tem mais de um hospedeiro, mas nunca todos, tá? O vírus não pega todos os animais. Ele pega ali, meia dúzia, ok? E a maioria deles são específicos de uma espécie só, certo? Gente, mas aí vem a querida da Unicamp, porque isso já caiu nela, e te pede, explique por que parasita, por que intracelular, por que obrigatório. Então você tem que saber aqui desmembrar esse nome. O que é ser um parasita? Acabamos de estudar isso, né? Nós vimos ali, quando a gente ainda estava em aula presencial, que parasita é uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, na qual é desarmônica, na qual um organismo é beneficiado e um organismo é prejudicado. No caso, beneficiado é o vírus, que é o parasita, e o prejudicado é o hospedeiro, que pode ser você ou outro ser vivo, tá? Então, parasita porque ele está numa relação desarmônica com uma espécie, na qual ele é beneficiado e a espécie é prejudicada. Ele vive às custas dessa espécie. Intracelular, porque ele não parasita o fígado, ele não parasita o baço, ele não parasita o pulmão, ele parasita a célula. Ele entra na sua célula. É diferente de uma lombriga que fica dentro do seu intestino. A gente está falando de algo que vai estar dentro de uma célula, certo? E por que obrigatório? Porque ele só tem metabolismo, ele só se reproduz quando parasitando uma célula. Então, para ele poder existir, ele precisa dessa relação, certo? Então, parasita intracelular obrigatório. Gente, e como o vírus entra na célula? De 3 formas diferentes. De novo, vai depender do vírus que a gente está falando. Cada vírus vai ter uma forma de ação. Então, existem os vírus de injeção, de endocitose e difusão. O que é um vírus de injeção? Ele vai chegar do ladinho da célula, grudar nela. Por que ele gruda nela? Porque ele tem proteínas no capsídeo ou no envelope membranoso, né? Depende se é um vírus envelopado ou não, que a sua membrana plasmática ou a do hospedeiro dele reconhece e se adere, tá? Tanto que se eu entrar em contato com um vírus que não é vírus humano, esse vírus vai andar em mim, mas nenhuma célula vai reconhecê-lo, então ele não vai causar nada. Mas os vírus humanos, a minha célula reconhece alguma proteína que tem ali no capsídeo ou na membrana. E aí, quando ela reconhece isso, ele encosta nela, aí ele vai e coloca só o material genético dele dentro da célula. Ele injeta material genético, certo? Endocitose. A sua célula faz como se fosse uma fagocitose do vírus. Então, ela vai emitir pseudópodes, pôr o vírus para dentro. Formaria um fagossomo, só que não vai juntar com o lisossomo. O que ela faz? Depois que ela já está lá dentro, ela rompe essa membrana. Ele, né? O vírus é ele, não é ela. Ele rompe essa membrana e libera o material genético dele dentro da célula hospedeira. E por fim, o de fusão. Fusão só acontece com vírus envelopado. Vírus não envelopado, ou injeção, ou endocitose, certo? Vírus envelopados, dependendo, podem fazer fusão. O que é a fusão? Gente, tem aqui uma célula e tem aqui o vírus, tá? Eu sei que o vírus é menor, mas eu não consigo fazer menorzinho. Ele chega aqui, a célula faz membrana plasmática igual a mim, gruda. E aí gruda e ó, aquela membrana passa a fazer parte. Vira tudo uma coisa só. E aí o que estava aqui dentro, agora está dentro da célula. Ok? Fusão. Gente, e esse vírus que colocou o material genético dentro da gente, o material genético dele pode ser 4 tipos diferentes. Então existe, pra gente é o mais normal, né, da gente pensar, o vírus de DNA. Então ele vai ter uma molécula de DNA e essa molécula de DNA vai ser lida pela sua célula, vai ser replicada pela sua célula, vai ser transcrita pela sua célula. Afinal, a sua célula sabe fazer tudo isso, né? Você já estudou replicação, transcrição e tradução. Então, ela pega aquele DNA, A, C, G, T, e vai fazer replicação, tradução e transcrição, certo? Não nessa ordem, replicação, transcrição e tradução. Aí tá na ordem certa. Só que existem os vírus de RNA, e os vírus de RNA são subdivididos em 3. Gente, a próxima, eu tenho vontade de já ir explicando, e aí eu tenho que lembrar que eu não posso, eu até fui olhar isso.
A aula 23, a gente vai só explicar o que é um vírus de RNA positivo, como ele se reproduz, o que é um de RNA negativo, o que é um retrovírus. Tá? Então a gente vai ver isso com mais detalhe. Então por isso que agora eu vou só dar a definição, e aí na semana que vem eu explico isso com toda a calma e paciência do mundo, tá? Mas o que é um vírus de RNA positivo? Então, tanto o vírus de RNA positivo como o vírus de RNA negativo, o vírus vai inserir, vai fazer fusão, vai endocitose, mas vai colocar dentro da célula uma molécula de RNA. Quando o vírus é de RNA positivo, a sua célula vai pegar aquele RNA e vai trabalhar com ele como ele sendo um RNA mensageiro, tá? Então, ela já ganhou um RNA mensageiro, e aí ela traduz esse RNA. Também faz a cópia dele para fazer o RNA complementar, que depois vai usar para fazer mais RNA de vírus. Explico isso melhor semana que vem. O que é um RNA negativo? Um vírus de RNA negativo, ele coloca dentro da célula uma molécula de RNA que é complementar ao RNA mensageiro. Então, a célula vai pegar aquela molécula e, a partir daquela molécula, vai produzir o RNA mensageiro. Certo? O que é um retrovírus? Esse é o sensacional, né? É um vírus de RNA que tem uma enzima que ninguém mais tem. Essa enzima se chama transcriptase reversa. E aí, a hora que a célula, né, lê esse vírus, ela vai aprender a fazer transcriptase reversa. E o que a transcriptase reversa faz? Transforma RNA em DNA. Ela pega a transcrição que você aprendeu, que é sempre de DNA para RNA, e faz o sentido oposto. Ela faz RNA virando DNA. Ela consegue inverter o dogma central da biologia molecular. Olha que coisa incrível, tá? Então faz o caminho inverso. Gente, deu para entender mais ou menos? É sério mesmo, semana que vem eu vou detalhar esses tipos de vírus, tá? Mas eu quero que em linhas gerais você tenha entendido qual que é a diferença de um para o outro. Os ciclos de vírus. Gente, vocês têm essa imagem, é sempre a mesma imagem, né? Tipo, muda o desenho, mas é a mesma coisa. Na 337, vocês sabem que eu sou ruim de desenho, eu prefiro explicar para vocês olham a imagem da apostila, tá? Mas os vírus, todos eles podem passar por dois tipos de ciclo, o lítico e o lisogênico. O que é o ciclo lítico? Lise, ruptura, estoura a célula. Então, no ciclo lítico, eu vou ter ruptura celular. Por quê? Porque o vírus foi lá, colocou o material genético dele dentro da célula. E aí a célula olha para aquele material genético e para tudo que ela está fazendo e começa a fazer replicação de material genético de vírus. E vai fazer mais DNA ou mais RNA de vírus. E faz. Além disso, ela faz tradução dessa molécula. E quando ela faz a tradução, ela produz as proteínas e vai montar os capsídeos. Então, ela fez material genético, fez capsídeo. O que ela faz? Monta. Vai começar a pôr o material genético dentro do capsídeo. Fez um monte de vírus dentro da célula. Quando não cabe mais vírus dentro da célula, o que os vírus fazem? Estoura a célula e cada um vai para uma célula nova. Ok? Vocês têm isso sendo representado aqui em vermelho. Tá? Então, ele tá mostrando para você. Isso aqui é um bacteriófago, tá, gente? Infectando uma bactéria. Começa aqui. Então, tinha lá o DNA da bactéria, o bacteriófago colocou o material genético dele, no caso do bacteriófago é DNA também. Aí, o que o DNA dele faz? Primeira informação que ele dá para a célula é pique o seu DNA. Ela vai lá e pica, porque ela obedece. Aí, esse DNA vai começar a ser reproduzido, também vai fazer os capsídeos, vai montar os vírus e eles estouram a célula e saem. Ciclo lítico. O que é o ciclo lisogênico? Ele colocou o material genético dele dentro da célula, a célula incorpora esse material genético como sendo dela. E aí, todas as vezes que essa célula faz mitose, ela manda uma cópia do vírus para a célula filha. E aí tá aumentando esse material genético de vírus dentro de várias células, mas eles estão tudo dormindinho, não estão fazendo nada. Em um dado momento, esse vírus troca de ciclo, ele entra para o ciclo lítico. E aí já tem um monte de célula infectada e começa a estourar um monte de célula. Tá? Então, nós temos aqui mostrando o ciclo lisogênico. De novo, ó, foi colocado o material genético, esse material genético foi incorporado pelo material genético da célula. Toda vez que ela se divide, ela coloca um pedacinho desse material genético. Em um dado momento, essa célula entra no ciclo lítico. Gente,
marquei aqui pra vocês sintoma e latência. O que é pra vocês entenderem com isso? Quando eu pego o vírus, você viu, por exemplo, que agora, né, a gente está falando da Covid-19, que é transmitida pelo vírus SARS-CoV-2, tá? O nome dele não é Covid-19, o nome do vírus é SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, ele entra em você. Aí você já deve ter visto que ele leva de 10 a 14 dias para começar a ter sintomas. Tá, por que isso? Parte porque ele demora um pouco para descer, né? Ele começa nas vias aéreas superiores e depois ele desce, mas parte porque ele tá em ciclo lisogênico. Então ele tá ali, mas ele não tá causando sintoma. Gente, já ouviu falar que a pessoa tem o vírus, mas não tem a doença? Ela tem o vírus da AIDS, mas ela não apresenta sintomas. 6 meses que ela pegou e não sabia que tinha doença. Por quê? Porque o vírus estava em ciclo lisogênico. Quando o vírus entra em ciclo lítico, eu começo a ter os sintomas da doença, porque aí sim eu começo a estourar a célula. Aí eu começo a ter sintoma, certo? A maioria dos vírus, eles ficam um tempo latentes no nosso corpo para depois começar a dar sintoma, ok? Gente, aí, se vocês lembrarem da aula de bactéria, que foi semana passada ou retrasada, né? A gente falou da transdução, que é um tipo de reprodução sexuada, que a gente falou que é transferência lateral de genes, porque não aumenta o número, então é complicado chamar de reprodução. Mas o que acontece é quando a bactéria está no ciclo lítico, montando o vírus, e em vez de colocar material genético de vírus dentro do capsídeo, ela pega um pedaço daquele material genético dela que ela picou e põe lá dentro. E aí esse material genético vai passar para outra bactéria. Então a bactéria que acabou de ser infectada não foi infectada por material genético de vírus, foi infectada por DNA de bactéria mesmo, tá? E aí isso acaba aumentando a variabilidade genética. Isso é transdução. A gente explicou melhor na aula de bactéria, mas é bom relembrar aqui. Pra finalizar, porque vocês não me aguentam mais, né? Foi 30 minutos do primeiro vídeo, já estamos mais em 22 no segundo vídeo, quase 1 hora de Paula falando. A gente tem o bacteriófago. Gente, eu preciso falar pra vocês que eu não acreditava que o bacteriófago era assim. Falava, imagina, parece um robozinho, né? Parece uma sonda que a gente manda pra lua. Coisinha mais bonitinha do mundo. Isso não é assim. Até que eu vi um bacteriófago no microscópio. E, gente, ele é assim. Ele é exatamente assim. No livro texto de vocês, eu deixei aqui separado, vocês têm uma imagem de microscopia. Eu não gosto que eles pintam as imagens, né? Eu sinto mostrando algo falso. Eu gosto mais da imagem branca e preta. Mas isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica, de transmissão, que tá mostrando uma membrana plasmática aqui de uma bactéria. Aqui é o meio. E esse negocinho vermelhinho aqui, ó, é o bacteriófago. E tá vendo que lindo? Ele tem o capsídeo, ele tem a cauda e ó, ele tá abaixando e injetando o material genético dele. É muito linda essa imagem. E muito verdadeira, tá? Eu garanto pra você, é assim mesmo. Ninguém... Ali só pintaram, tá? Abriram no Photoshop e pintaram. Era pra ser tudo branco e preto. Mas a imagem é real. É exatamente assim. Ele parece esse robozinho mesmo. E vestibular adora bacteriófago. Então você precisa saber olhar pra ele e identificar as partes. Tá, então bacteriófago, também conhecido só como fago, o mais comum que aparece aí nos exercícios é o T4. Por que ele tem esse nome? Bacteriófago, comedor de bactéria. São vírus que infectam bactérias. E do que ele é composto? Então ele possui um capsídeo, que é isso que eu representei em verde. Dentro do capsídeo está o material genético, que no caso dele é DNA. E aí ele tem a cauda e as fibras da cauda. Gente, vamos imaginar que isso aqui sejam as fibras da cauda? Então ela vem numa bactéria e ancora. Na hora que ela ancora, ela tem, tá vendo aqui, ó, que sobrou um biquinho no meio? Ela abaixa e com esse biquinho aqui consegue fazer a injeção do material genético. É sensacional, não é? Eu também acho. Gente, terminou o vídeo, terminou de assistir. Eu sei que aqui tá com um reflexo na lousa, mas eu tenho a foto. Se eu não mandei a foto no grupo, me xinga, me pede que eu mando, tá? Eu sei que ficou meio longo, né? Então a gente tem que somar os 2 vídeos, dá quase 1 hora, e a gente tem 1h30 no total pra ainda abrir e fazer os exercícios. Vai tentando, eu ainda tô devendo exercício da aula passada, né? Quem terminar antes já vai tentando fazer os exercícios. Conforme todos forem terminando, a gente abre a live pra conseguir fazer a correção. Amo vocês, tô morrendo de saudades.